Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos para refletirmos um pouco na palavra de Deus, mais uma vez na lição de adolescente. Você, professor, professora de adolescentes, nós temos então, irmãos, mais uma lição abençoada dentro deste trimestre que vai falar sobre adolescentes da Bíblia. Dessa vez, nós vamos estudar sobre o profeta Samuel. A lição que tem por título Ouvi o teu chamado. Lição esta, cujo texto bíblico para nós nos apoiarmos está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos e que possam refletir com os vossos alunos no versículo de número 10, que é o versículo de destaque, bastante interessante. Aqui na lição dos irmãos aparece na nova linguagem atualizada. E então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Se os irmãos buscarem outras versões, vão ter uma visão mais ampla deste versículo. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Eu já começo trazendo para os irmãos uma introdução deste versículo que vai falar para nós de um Deus que não é só transcendente, mas que é também imanente. Não é só um Deus que fez todas as coisas, mas é um Deus que se relaciona com o ser humano. Como acabamos de ler, diz as Escrituras: Deus esteve ali e chamou Samuel como de outras vezes. É interessante, caro professor, cara professora, que vocês venham refletir com os vossos alunos sobre esse Deus que esteve presente para conversar com o profeta Samuel e que faz questão de estar presente para conversar conosco, para conversar com os nossos alunos, os nossos adolescentes. De glória ao nome de Jesus. Vamos dar continuidade? Eu sei que os irmãos têm como eixos norteadores para as lições os objetivos, e nós temos 3 objetivos para esta lição. Compreender que Deus tem um chamado especial para cada um dos seus servos. Refletir a respeito da responsabilidade de ser um profeta de Deus, e adquirir intimidade com Deus. Eu me preocupo com este terceiro porque nós temos essa obrigação de adquirir um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Mas, enquanto professores, nós vamos estimular nossos alunos a procurarem ser íntimos com Deus. Então, não temos essa obrigação de fazer com que o aluno seja, mas temos a obrigação de estimular. Isso porque cada um de nós vai ter esse momento para se aproximar de Deus. A gente sabe que dos 12 discípulos de Jesus, chamados apóstolos, nem todos foram tão chegados ao Mestre. Isso porque intimidade é algo de cada um, tá bom? Então, atenção aí para os objetivos da lição e que a gente vai tentar buscar aplicar esta lição de forma a atingir tais objetivos. E aí, no ouvir o teu chamado, nós temos então uma lição que é muito, muito gostosa e que vai trazer para a gente 3 tópicos. Deus aparece a Samuel, fala ao Senhor que o teu servo está escutando, e por fim, Samuel, um profeta respeitado em Israel. Então nós temos aqui uma transição nas faixas etárias de Samuel. Deus aparece a Samuel
enquanto jovem, enquanto ainda adolescente. Por sua vez, nós temos então no tópico 3 um Samuel já adulto, em que ele consegue de Israel a aprovação como homem de Deus, como profeta de Deus, como homem de caráter. Então a gente tem aqui uma transição de idades e que a gente vai precisar conversar com os nossos adolescentes para que eles possam refletir também no porvir. É natural do adolescente não pensar muito no futuro, no amanhã, nas consequências. São muito imediatistas, mas é necessário refletirmos um pouquinho. Então você pode trazer, professor, para os nossos adolescentes um pouco do substituto, que era o profeta Eli. Então, Eli e seus filhos. Você pode trazer, construir este cenário. Como é que Samuel ele aparece em cena? Então, não é só o voto de sua mãe, mas é um contexto num plano de Deus. Então, Deus, na sua onisciência, já sabia o que iria acontecer com o profeta Eli, com seus filhos, Fini e Finéias, e tem já estabelecido uma criança para substituir um adulto. Olha para isso, que coisa linda. Um adolescente substituindo um ancião. Nós temos então Deus fazendo com que Samuel apareça no cenário profético para substituir alguém que já foi de renome, alguém que já teve um status de profeta de Deus, mas que no período em que Deus fala com Samuel, já não havia mais essa recomendação de homem de Deus, essa recomendação de profeta, essa recomendação do caráter de um homem que anuncia a palavra do mestre. E aí nós temos então, caro professor, cara professora, que Samuel, no nosso começo da lição, era um menino quando é chamado. Mesmo sendo menino, nós percebemos então a atuação de Deus para chamar pessoas que lhe apraz para fazer a obra dele. E ele chama um menino. É muito bonito, não é? Quando Deus não olha para a idade, mas olha para o ser, para a essência da pessoa. Então chama Samuel, que ainda jovem, tem um momento marcante com ele. Muito bonito quando ele fala com Samuel, Samuel não entende a voz de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus, e vai então ao profeta Eli. Eli, por sua vez, não entendia de imediato o que estava acontecendo, mas vai entender depois. E poderia, já que não estava mais ouvindo a voz de Deus, que já não tinha mais experiência com Deus, que já não estava numa situação de levar a palavra de Deus ao povo, estava apenas assumindo um lugar, estava apenas no lugar do profeta, estava apenas aquecendo uma cadeira. Acontece que ele poderia se negar a trazer para Samuel o que Samuel poderia fazer, mas ele faz questão de dizer, tópico 2 da lição, quando Deus falar, quando você ouvir a voz, quando ele falar com você, diga, fala ao Senhor, que o teu servo ouve, que o teu servo está escutando. E é justamente aqui que nós vamos encontrar uma transição já de pessoas, onde Samuel ele vai suceder, mesmo como criança, a pessoa do profeta Eli. E aí, professor, que a gente vai trabalhar também isso, que muitos de nós até imaginamos que estaremos numa determinada função para sempre, que Deus não vai agir para substituir. Pelo contrário, quando nós
fazermos a função em que está agradando a Deus, ele vai permanecendo, ele mantendo, exaltando, mas quando não estamos agradando a Deus, é a remoção das nossas funções, a remoção dos cargos, a remoção da pessoa para que outra possa fazer e fazer com maestria. Foi o que aconteceu com o profeta Elias também. A gente não vai entrar em detalhes do profeta Elias, porque é um outro momento para isso. Mas há um sucessor para fazer a obra do mestre. Neste caso, o sucessor de Eli foi Samuel, que ainda jovem teve essa experiência. E aqui vai dizer: assim que o sacerdote Eli instruiu o menino, Samuel foi se deitar, mas voltou a ouvir a voz do mestre. E aí, é claro, não é, que dá sequência ao momento de que Deus fala com Samuel e traz à tona o decreto sobre a vida de Eli e de seus filhos. E é quando ele repassa para o profeta Eli, após ser questionado sobre o que Deus falara. Então ele sabia já o que iria acontecer com ele por conta do desprezo à lei, do desprezo ao obedecer às ordens do mestre. E temos então aqui um episódio muito interessante que vocês podem refletir com os adolescentes, que o profeta Eli, ele não exerceu bem o seu ministério e deixou a desejar quanto à criação dos seus filhos. Seus filhos que desrespeitaram a Deus, que desrespeitaram a casa de Deus, que desrespeitaram o povo de Deus. Nós temos aqui um profeta que falhou, o profeta Eli, que antecedera Samuel. E vocês podem trabalhar isso com os adolescentes, de forma que é preciso levar o compromisso a sério com Deus, porque poderemos ser substituídos. E glória ao Senhor Jesus, porque ele substitui até com crianças, até com adolescentes, até com jovens. E temos aí que cada um dos nossos adolescentes pode ser um Samuel deste da vida. Reflita com eles sobre essa responsabilidade de mantermos o compromisso com Deus, não só no período de adolescência, mas toda a vida que estivermos na presença dele. Glória a Jesus. No segundo tópico da lição, nós temos então Samuel, um profeta respeitado em Israel. Quem não lembra daquela frase ou do texto bíblico? Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel, profeta respeitado, profeta que conseguiu acumular funções, não só de profeta, não só de sacerdote, mas ele também foi juiz em Israel. Então, todas as dificuldades que o povo tinha, buscava o profeta Samuel para tratar com ele. Diferente do profeta que lhe antecedera, ele agora estava em constante comunhão com Deus. Isso porque, desde criança, desde a adolescência, Deus fez questão de se relacionar com Samuel e o profeta Samuel de manter esse relacionamento com Deus. Querido professor, querida professora, é neste sentido que esta lição vai trabalhar com os nossos adolescentes. O comentarista, ele sugere justamente lá na introdução que a gente vai fazer esse momento, essa busca para um relacionamento entre os nossos adolescentes e Deus. Lembrem-se do objetivo 3 da lição, que os nossos adolescentes devem buscar uma intimidade com Deus. E como é que busca intimidade com Deus? Se aproximando dele. Glória ao nome de Jesus. E aí eu lembro do Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Olha, mas para os nossos adolescentes, bom é se aproximar de Deus. Que Deus continue te usando poderosamente,
trazendo para os nossos adolescentes reflexões maravilhosas e que nesta próxima aula o Senhor te use como nunca te usou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.